Olá, galerinha, boa tarde. Hoje, nosso último dia da semana. Chegou sexta-feira, coisa boa, né? 2 diazinhos aí de descanso pela frente para a gente relaxar, realizar atividades que nos causam felicidade, bem-estar, né? Trabalhar só as nossas emoções positivas, a alegria, a felicidade, o bem-estar, a harmonia, né? Ficando juntinho com quem a gente ama, fazendo coisas que a gente gosta, né? Brincando, aproveitando esse tempo lindo, esse dia lindo, para de repente poder descer um pouquinho, sair um pouquinho de casa em um ambiente ali que a gente possa ir com segurança, máscara, muito gel, álcool em gel nas mãos, mas para poder respirar um pouquinho do ar puro, né? Sair um pouquinho dessa rotina de atividades, de estudo e de estar dentro de casa, né? Então, boa tarde para vocês. Hoje, dia 20/11 de 2020, sexta-feira, tá certo? E hoje, galerinha, claro, pensando em vocês também, na prof, nas mamães que estão aí acompanhando vocês de segunda a sexta, né? Nas famílias que precisam trabalhar, que precisam tudo. A gente vai trabalhar hoje com o nosso livrinho de língua portuguesa, corrigindo as atividades de ontem. A prof vai passar uma atividade proposta aqui do livro e uma outra atividadezinha de artes, tá certo? Então, a gente se organiza agora aí, prepara o nosso cantinho, pega o nosso livrinho, ó, de língua portuguesa que vocês já estão acostumados e a gente vai abrir ele lá na página 121, tá certo? Então, a prof vai compartilhar aqui a telinha com vocês para que a gente possa ver o livrinho. Aqui, joia, tá? Então, se organiza aí, congela a prof e depois volta aqui, combinado? Vamos lá, então. Agora, galerinha, a gente vai corrigir a nossa atividadezinha de ontem. Ontem a gente teve que ler da página 119 até a página 120, né? Mais aí um texto para a gente ler, Cabeça de Vento, né? E aí, depois da leitura desse textinho do Cabeça de Vento, a gente tinha para fazer como atividade a página 121, depois 122 e depois a página 123, tá? Então, vamos corrigir aqui na página 121 a atividade. Ó. Quem conta a história Cabeça de Vento? Quem conta? Uma criança, né? Um menino. Ele é que conta a história aí Cabeça de Vento, tá? Sobre o texto, Cabeça de Vento, pinte as frases verdadeiras. Crianças e adultos têm sempre o que aprender, é verdadeira. A criança concorda que deve aprender com os adultos, também é verdadeira. Criança concorda com todos os jeitos de falar dos adultos, não é verdadeiro, né? Tem muita coisa que criança não concorda quando o adulto fala, principalmente quando ele diz que a criança não pode brincar, que ela não pode ganhar aquele brinquedo, que ela não pode chupar sorvete. Criança não concorda, né? Então, a gente ia pintar as duas alternativas de cima. Combinado? 3. Numere as imagens de acordo com a ação correspondente. 1. O vento empurra para bem longe no mar. 2. O vento espalha e faz nascer novas árvores. O vento seca, o vento faz girar. E aí você tinha que relacionar a frase com a imagem. Então, ficou assim, 4, 1, 3, 2, certo? Número 4. Por que a criança deseja ser cabeça de vento para sempre? Explique. Por que a criança deseja ser cabeça de vento para sempre? Olha lá. A criança deseja ser cabeça de vento para sempre, porque para ela o vento é algo bom. Portanto, ser cabeça de vento é um elogio. Mas a gente chama cabeça de vento aquela criança que não presta atenção nas coisas, né? Aí a gente diz, ai, que cabeça de vento, ó, anda assim igual o vento voando, não presta atenção nas coisas, né? Mas para criança, cabeça de vento é um elogio, porque o vento é uma coisa tão gostosa da gente sentir, né? Fechar os olhinhos da gente sentir o ventinho, sentir a brisa, é tão gostoso, não é? Então, para a criança, cabeça de vento é um elogio, mas para os adultos, cabeça de vento é aquela criança que não presta atenção em nada. Olha lá com aquele cabeça de vento que a mãe disse que era para fazer aquilo e ele não fez, né? Não prestou atenção. Quem aí já foi chamado de cabeça de vento?
Então, corrijam agora, galerinha, tá? A página 121, para que a prof possa propor para vocês as atividades da página 124 até a página 129, tá? Combinado? Vamos lá, então. Na página 122 e 123, vocês vão fazer uma produção escrita, né? Infelizmente, a prof não tem como corrigir isso assim, mas a prof está aguardando o envio. Eu já recebi de alguns amigos, mas a prof está aguardando o envio da produção de vocês, certo? Lá no WhatsApp da prof. A prof já recebeu de alguns amigos, mas estou aguardando aí o envio de bastante amigos ainda que não enviaram, tá bom? Façam com calma, tá? Com bastante concentração, mas façam. É super importante esse momento da escrita, tá certo? E agora, a prof vai dar para vocês como atividade a página 124, aprendendo com os mais velhos, né? Você já percebeu que alguns conhecimentos são passados dos pais para os filhos? Um bom exemplo são as cantigas de nossos pais, aprenderam com nossos avós e nós aprendemos com os nossos pais. A dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo e a dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente, sobe, 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 nunca está contente. Esse, por exemplo, é uma cantiga, né? Que os nossos pais aprenderam com os pais deles e nós aprendemos com os nossos pais, né? Com os nossos professores. Para os povos indígenas, isso de aprender com os mais velhos é algo muito importante, pois é o que mantém vivos os costumes deles. Observe a imagem abaixo, ó, né? É uma sequência ali que a gente está vendo nessa imagem aqui, ó. Olha só que bacana, que legal. É uma pintura que está representando isso, né? Ó, vão aprendendo, ó, né? Olha lá, os mais velhos vão ensinando para os mais novos e é assim que a gente vai fazendo. Mas isso acontece só lá com os índios? Não, não é só com os índios que isso acontece. Também acontece conosco, né? Quando a gente se torna adulto, nós trouxemos muitos costumes, né? Muitas atitudes, muitas ações dos nossos pais, né? Daquela família do qual a gente se criou, com quem a gente conviveu a maior parte da nossa vida, né? Então, a gente também traz isso, esses costumes, essas tradições que passam de geração em geração, tá? A forma de se vestir, a forma de se alimentar, né? Algumas atitudes, algumas ações, algumas... como é que a gente fala, que a prof pode falar? Alguns hábitos, né? Por exemplo, se é uma família que gosta de fazer bastante festa, de fazer churrasco, normalmente a gente também vai ter esse hábito, né? Quando a gente crescer e ser adulto, de gostar de fazer uma festa, de confraternizar, de comer churrasco. Ou se é uma família que gosta de comer frutos do mar. Então, normalmente a gente cria assim um pouco desses hábitos juntos, né? A gente vai aprendendo também com a nossa geração. Então, olha lá, como atividade a gente tem da número 1, da página 124, e temos depois uma leitura, tá? Bem grandona para a gente fazer. Então, olha lá. Na número 1, com a leitura do texto Brincar para Aprender, você conheceu um pouco sobre os hábitos dos povos indígenas. Considere o que foi lido e responda aos itens. Na imagem, que objetos a maioria dos indígenas estão segurando? Quais são os objetos que a maioria dos indígenas estão segurando aqui na mão? Tá? Esses objetos são usados para realizar que importante tarefa indígena citada no texto? Vocês vão ler esse textinho aqui, ó, tá? Próxima página, 125. Marque X no trecho que melhor descreve a cena representada na pintura. Qual melhor desse textinho aqui representa a cena ali naquela pintura? Todos nós tínhamos que fazer um respeitoso silêncio quando algum adulto, especialmente se fosse já um avô ou avó, falava. É claro que a maioria dessas atividades quem faz são os adultos, enquanto as crianças observam para aprender corretamente, tá? Então, analisem a imagem para vocês selecionarem, ó.
E você? O que já aprendeu com os mais velhos? Converse com seus familiares para descobrir um conhecimento que, em sua família, é passado de pais para filhos e desenhe abaixo. Então, a gente vai fazer um desenho aí bem bacana. Ó. Agora, escreva uma frase sobre esse conhecimento, tá? O que vocês já aprenderam aí na casa de vocês, que os pais de vocês também já haviam aprendido quando eram crianças, tá? E ensinaram para vocês. Você vai desenhar aqui e depois construir uma frase, tá? Essa é a atividade que a gente tem para fazer hoje. A número 1, A, B e a número 2, certo? Das páginas 124 e 125, joia? Depois, galerinha, a gente tem uma leitura bem grandona para fazer, tá? Caixinhos dourados, tá? Caixinhos dourados. Você viu que a gente aprende de várias formas, seja brincando na escola ou com adultos. Mas tem lições que poderiam ser aprendidas de um jeito bem mais fácil. Escute a leitura do texto e descubra que lições Caixinhos Dourado aprendeu. Então, a gente tem um texto aqui bem grandão. Pede ajuda para a leitura e para a pessoa que está responsável junto com você. Tá joia? Depois que você realizar a leitura do Caixinhos Dourados, no seu caderno de desenho, você vai fazer um desenho para representar essa história que você acabou de ler e de ouvir, tá? Caixinhos Dourados. Combinado? Então, olha lá. Tarefa de hoje, certo? Realizar as atividades propostas da página 124 e 125. Quando você terminar de realizar essa atividade, você vai vir para a página 126 até a página 129, vai realizar a leitura dessa história, Caixinhos Dourados, tá? Responder ali a questão da número 1 e fazer um desenho no seu caderno de desenho bem lindo que represente, tá? Essa história do Caixinhos Dourado. Coloca lá o título no seu caderninho de desenho, Caixinhos Dourado, e faz um desenho bem lindo para representar essa historinha que você acabou de ler. Lembrando, galerinha, manda uma fotinho para a prof, deixa a prof participar desse momento junto com vocês, tá? Faça um desenho bem bonito lá da história, do Caixinhos Dourado. Manda para a prof no WhatsApp, tá certo? E aproveitem, galerinha, que hoje a gente teve atividade só de língua portuguesa para colocar suas atividades em dia. Tá certo? Aproveita o final de semana, aproveita hoje para colocar aquelas atividadezinhas que estão faltando no livro em dia. Qualquer dúvida, chama a prof ali no WhatsApp que a prof auxilia. Combinado? Então, a prof deseja que vocês tenham um final de semana super divertido, super alegre, com muito amor, com muita paz, com muito bem-estar aí, não só para vocês, mas para todas as pessoas que vocês amam aí, para todos os seus familiares, tá certo? Na segunda-feira, se Deus quiser, a gente se encontra na nossa live, tá? Para a gente socializar a história que a gente construiu, tá bom? Então, ó, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, tenham um final de semana repleto de coisas boas, tá certo? Até segunda-feira, galerinha. Tchau, tchau.